This call is now being recorded. Good morning, second year. Bom dia, segundo ano. Essa é a nossa aula da semana 2, né? Da quarta unidade. Conforme foi dito em sala de aula, eu ia dar as aulas, eu estou dando as aulas em sala, mas tem sempre aquela turma, aqueles alunos que eu não encontro. Para esses que eu não encontrar durante a semana, eu deixo sempre uma aula gravada aqui para que vocês possam se orientar em relação à atividade da semana, ok? Então, para começar logo nossa aula, nós vamos aqui para o nosso caderno de apoio. Na aula passada, nós trabalhamos com fábulas, vimos as fábulas The Ant and Grasshopper, e aqui nós vimos a fábula 2, The Lion and the Mouse. Vocês tiveram a tarefa lá para fazer. E aqui, entre uma fábula e outra, foi solicitado que dessemos uma olhada no past to be, ou seja, no passado do verbo to be. Aí, eu vou começar por isso, agora essa semana, né? Vou apresentar aqui para vocês os slides. Lembrando, vai haver o link, chegou para vocês agora. Vai haver o link para o meu blog, onde tem esse apontamento, né? Não em slides, em texto, mas está lá para que vocês possam pesquisar. Quem ficar com preguiça de ir no blog, pode dar um Google lá e colocar past to be, que vai pegar todas as informações necessárias, talvez até algumas, assim, extras, digamos. Então vamos lá, ensino médio, língua estrangeira moderna, língua inglesa. Verb to be in the past, é o verbo to be no passado. O verbo to be in the past equivale ao pretérito perfeito, que é aquele passado que aconteceu, e o pretérito imperfeito. Desculpe, que é aquele passado que poderia ter ocorrido, mas não ocorreu. Isso do verbo ser e estar na língua portuguesa, tá? Então, o verbo to be significa ser e estar. O passado dele, então, seria era ou estava. A grosso modo é isso. O verbo to be é definitivamente um dos principais verbos da língua inglesa, pois corresponde ao verbo ser e estar em português e ainda pode funcionar como verbo auxiliar em outros tempos verbais. Essas características. Tem alguns verbos da língua inglesa que a gente chama de modais, eles têm significado e são verbos auxiliares. O verbo to be é um desses casos. Ele tem um significado, né, ser ou estar, no caso do passado era ou estava, mas ele também funciona como auxiliar. No momento que você precisa montar uma frase negativa ou interrogativa, você não precisa buscar um auxiliar extra para colocar na frase. O verbo to be já assume essa função. Tá? E ainda pode funcionar como verbo auxiliar em outros tempos verbais, como o presente contínuo, o passado contínuo, entre outros. Principais regras. O pretérito, o passado, né, do verbo to be, tem algumas semelhanças com o presente. Primeiramente, destaca-se que o verbo to be possui uma forma irregular, ou seja, não segue regras. No presente temos as formas am, is e are. No passado, was e were. Ou seja, apenas duas formas. Aí você diz assim, peraí, mas são 3 no presente e 2 no passado. Como é que eu uso? Simples. Onde você tem am e is, você usa o was no passado. E onde você tem are, você usa o were no passado. Basicamente é isso. Até porque am você só usa para uma pessoa, né? I am. No passado, I was. O is você usa para 3 pessoas. He, she, it, is. No passado, he, she, it, was. E o are você usa para you, we e they. No presente, né? You are, we are, they are. No passado, you were, we were, they were. Em segundo lugar, ele não é acompanhado pelo verbo auxiliar did. Bom, todo mundo, vocês se lembram que o verbo auxiliar did ele é utilizado no passado. Mas isso quando você não tem um verbo auxiliar. Como o verbo to be já faz esse trabalho de verbo auxiliar, você dispensa o uso do did, ok? Utilizado no passado simples em frases interrogativas e negativas, como ocorre com os demais verbos. Por último, o verbo to be não pode se contrair na forma afirmativa, apenas na forma negativa com o advérbio não. Então, assim, eu não consigo abreviar
a forma interrogativa do verbo to be, até porque, no passado, até porque ele vem antes, no início da frase. Mas a negativa eu consigo, né? Vamos ver lá na frente. Olha alguns exemplos aí. Frases afirmativas. A tradução está embaixo, então eu não vou fazer isso. Sheila was at home yesterday. Sheila was at home yesterday. Na negativa, Sheila wasn't. Tá lá entre parênteses, é was, but not. Forma abreviada é mais prática de ser usada. Sheila wasn't at home yesterday. Então, podia fazer a abreviação aí. Na interrogativa, was Sheila at home yesterday? Aí vocês puderam ver que a diferença da interrogativa para a afirmativa é que o verbo was saiu da posição dele, que é depois do sujeito, e veio para o início da frase, na frente do sujeito. Essa é a única mudança que a gente faz. Aí nós temos as formas afirmativas, né? I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were, com os significados na frente. As formas negativas, eu coloquei primeiro a chamada full form, a forma cheia, a forma onde eu escrevo todas as palavras, e depois da barra eu coloquei a abreviação. Lembrando, a forma cheia você deve utilizar para escrever trabalhos escolares, cartas, utilizando correspondência oficial, formal. Enquanto que a forma abreviada você vai utilizar na fala e em correspondências informais, um bilhete, uma mensagem de texto, alguma coisa do tipo. Então ali nós temos I wasn't, you weren't, he, she, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't, ok? Todos têm o mesmo significado. Tanto faz eu dizer they were not, ou escrever they were not, ou escrever ou falar they weren't. Será eles ou elas não eram ou não estavam. A forma interrogativa está aí, né? Vocês viram aí que eu vou começar a minha pergunta, minha frase interrogativa, sempre com o verbo auxiliar no início, nesse caso, o was e o were, então eles vão começar sempre as perguntas. Was I? Were you? Was he, she, it? Were we? Were you? Were they? E, com isso, a gente finaliza aqui nossa apresentação a respeito do verbo to be. E aí a gente vai voltar lá para o nosso caderninho de apoio. Ele vai chegar aí para vocês. Ah, chegou, vai aparecer. Isso. Aí nós vimos aqui o past, né? Past to be, passado do verbo to be. Aqui tem a fábula que a gente já trabalhou, vocês já deram uma olhada em sala de aula. Espero que tenham lido a fábula em inglês, depois em português e depois assistido ao videozinho que é até divertido. Em algumas turmas eu até cheguei a mostrar o vídeo. Né? Aqui no Resolvendo os Desafios da Trilha, você tem uma tarefa a respeito das fábulas. Essa tarefa eu não cobrei, eu não pedi para que vocês fizessem isso no caderno. Então, vocês têm aí, por exemplo, primeiro, são questões em relação à fábula 1. Né? Read the first part of the story. Can you predict how it will end? Leia a primeira parte da história. Você consegue antecipar qual será o final dela? Bom, essas questões eu sugeriria a vocês responderem para treino. Pode responder em inglês ou em português. Isso para a fábula 1 e também para a fábula 2. Tá? Aí a gente passa para a trilha sua, coloque a mão na massa, e aí ele diz que há um artista dentro de cada um, né? Somos todos seres inventivos, e aí os autores do caderno de apoio pedem para que você utilize sua criatividade, criando uma fábula, ok? Aí sugere que você escreva em português e depois traduza para o inglês. Na verdade, a tarefa dessa semana envolve exatamente essa ideia, tá? Mas eu vou, na hora de explicar a tarefa, eu mostro para vocês com um pouquinho mais de cuidado. Porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade em realmente escrever, em criar, né? E aí eu sugeriria também que a pessoa pudesse fazer uma adaptação. Aqui na trilha Na Minha Vida, ele fala a respeito do ato de liberdade, né? A linguagem escrita é importante para a construção do seu próprio conhecimento. E aí ele convida você a escrever a sua experiência a partir de sua própria vida, né?
a sua experiência de hoje, a sua experiência em relação a essa trilha que a gente está estudando. Eu não pedi que vocês fizessem isso, tá? Na proposta de intervenção, ele sugere também que ao longo desse período pandêmico foi possível perceber o quão vulneráveis e por vezes egoístas são os seres humanos. Muito se falou da necessidade de autoconhecimento, da capacidade de serem resilientes em meio ao cenário de incertezas. E aí eles solicitam uma atividade mais à frente, a qual eu, eu também não pedi. Bom, Luciano, eu tenho o que fazer. Como você leu a proposta de intervenção, se você achar a ideia legal de você redigir como foi a sua rotina nesse período de pandemia, poxa, faça. Faça aí, redige um textozinho aí com 4, 5 parágrafos, 12, 14, 15, 20 linhas estourado, nada muito grande. Faça, exercite, escrever é sempre bom. Se possível, depois que você escrever, faça a tradução para a língua inglesa. Então, por exemplo, você pode escrever um parágrafo aí de 6, 7 linhas, contando como foi a sua vida durante o período de pandemia. E depois você pode traduzir isso para o inglês. Você vai estar estudando português, redigindo em língua portuguesa, estará estudando inglês ao fazer a tradução, ok? Então, eu acho interessante. Bom, mas agora nós vamos partir lá para o nosso caderninho de apoio para ver exatamente o que deverá ser feito nessa semana 2. Eu sugeri aqui para vocês o seguinte: os cadernos, deixa o roteiro chegar. Isso, chegou aí. Aqui, né? Aula 1 e 2, semana 2, unidade 4, de 16 a 21, segundo ano, a trilha que a gente está vendo. Aqui, os itens pelos quais a gente passou. E aí, o que eu pedi para vocês? Eu vou direto na tarefa. A primeira coisa que eu pedi para vocês, a tarefa 1 tem o título de My Fables, Minhas Fábulas. Crie ou adapte uma fábula em inglês com uma problemática social que estamos vivendo. Bom, as fábulas normalmente são baseadas em problemáticas, talvez não sociais, mas problemáticas que envolvem o ser humano. Qual foi minha ideia? Eu solicitei de vocês que ou você escreva uma fábula com uma problemática atual, tipo violência doméstica, racismo, homofobia, seja lá o que for, escolha uma que você percebe que é um problema do qual você gostaria de falar, escreva uma fábula. Utilize para isso animais, seres inanimados, né? Coloque uma moral da história e tal. Do jeito que é a indicação de como escrever uma fábula. Depois você vai traduzir isso para o inglês. Tá? A outra opção para essa tarefa é você pegar uma fábula que já existe e fazer adaptações com um problema social que você gostaria de falar. Então, eu peguei lá a Raposa e as Uvas, ou eu peguei a Cigarra e a Formiga e fiz uma adaptação para o tema de violência doméstica, por exemplo. Ao fazer essa adaptação, eu teria uma fábula nova e aí vou traduzir para a língua inglesa. Quem faz no formulário do Google, haverá um formulário disponível para que você insira seu texto em inglês, ok? Quem faz impresso vai receber de minha mão e aí vai ter o espaço aí para poder inserir a fábula, tá certo? Essa é a tarefa de número 1. Espero que não tenha ficado com dúvida. A tarefa de número 2, eu dei a vocês 9 frases em inglês, só que todas estão no tempo presente, usando o verbo to be, e a obrigação de vocês é passar para o passado também usando o verbo to be. Então tem lá, Carlos is our best employee. Carlos é o nosso melhor funcionário. Isso está no presente. Eu quero que você leve a frase para o passado, dizendo Carlos era o nosso melhor funcionário. Tá? Bom, pessoal, é isso. Essas são as duas tarefas dessa semana. As duas estão no Google Sala de Aulas, né? Vão estar no Google Sala de Aula, lá no Google Formulário. Vocês façam, automaticamente eu vou receber. E eu gostaria de dizer a vocês que, em caso de dúvida, ou me procura na escola, e tira a dúvida, ou me manda uma mensagem via WhatsApp que eu respondo vocês a tempo. Né? Mande a mensagem, nome, turma, qual é a semana que tem a dúvida, qual é a semana, no caso ele tem duas, qual é a tarefa, se a tarefa é 1 ou 2, e qual é a sua dúvida. Assim que eu pegar, eu respondo e você vai ter a possibilidade de dar andamento aos seus trabalhos. Tá certo?
Então é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima aula, ok? See you in the Getúlio Vargas School. Bye bye.